Eu gostaria que a amada igreja abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 9. Livro de Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Podeis assentar, amados irmãos e visitantes. Nesta noite, baseado no texto que acabamos de ler, eu gostaria de compartilhar o seguinte tema: chamados para um propósito. Nós fomos chamados, você foi chamado para um propósito. O livro de Mateus, apesar de não ser o escrito mais antigo do Novo Testamento, é o primeiro livro dos 4 evangelhos. Por isso está na abertura do Novo Testamento. Os 4 evangelhos narram a vida, o ministério, a morte, ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro foi escrito para os judeus, apresentando o Senhor Jesus Cristo como Rei. Interessante, irmãos, nós observarmos que entre o chamado e o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, algumas coisas acontecem. Às vezes tem pessoas que dizem: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu passo por tudo isso, Senhor? E o teu propósito na minha vida não vai acontecer? Vai, irmão. O propósito de Deus na sua vida vai acontecer. Mas entre o chamado e o propósito de Deus na sua vida, muitas coisas vão acontecer. Isso faz parte do treinamento. Isso faz parte da preparação. Deus nos chamou para um propósito, mas entre esse propósito e o chamado, algumas coisas vão acontecendo. Interessante notarmos que antes de chegarmos no texto que acabamos de ler, pode deixar sua Bíblia aberta em Mateus, tá? Você vai ler muito aí. Interessante notarmos que antes de chegarmos no texto que acabamos de ler, podemos contemplar que várias coisas haviam acontecido para querer impedir que os planos de Deus, o propósito de Deus, se cumprisse na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 2, no versículo 3 do livro de Mateus 13, no versículo 13, o anjo avisa seus pais para irem para o Egito, porque Herodes o procurava matá-lo. O propósito de Deus não era a cruz. O propósito de Deus era a nossa salvação, amém? O nosso resgate. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o diabo queria impedir. Então, o anjo avisa os seus pais para irem para o Egito, porque Herodes procurava matá-lo. No capítulo 3
O Senhor Jesus Cristo é batizado. E a sua identidade é reconhecida, revelada como Filho de Deus. Então no capítulo 3, Jesus é batizado e a sua identidade é revelada como Filho de Deus. O próprio Deus falou: este é meu Filho amado, em quem me compraz. Identidade. Em seguida, após ter sido preparado, orado, jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, pelo Espírito. E no mesmo capítulo, usando a palavra de Deus, vence o tentador e em seguida os anjos vêm e o servem, no versículo 17, 4:17. E aí, no versículo 17 diz, 4:17, inicia o seu ministério, começando a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Nada poderia impedir que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Jesus. Nada pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Nem você mesmo pode impedir. Porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado, já tinha os planos na sua vida, amém? Você tem que entender isso. No capítulo 5 e 7, encontramos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar os seus discípulos e as multidões os procedimentos dessa vida. No capítulo 8, o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as doenças, morte, demônios, natureza e todas as coisas é manifesto. E finalmente, no capítulo 9, onde nós vamos trabalhar agora, eu fiz essa introdução para você entender que antes do propósito, entre o propósito e o chamado, várias coisas acontecem na sua vida. E antes de entrar no capítulo 9, versículo 35 ao 39, eu quero dizer para você, José, ele tinha um chamado e um propósito na vida dele, de ser o governador do Egito. E por intermédio do governador do Egito, abençoar muitas vidas. Mas entre o chamado e o propósito, ele foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos, jogado no fosso, vendido como escravo, acusado pela esposa de Faraó, jogado, lançado na prisão. Mas nada disso pôde impedir o propósito de Deus na vida de José. E Deus o exaltou, foi governador, e como governador abençoou muitas vidas. Na prisão muitas vidas foram alcançadas por Jesus Cristo. Aonde você está, o que você está passando, muitas vidas vão ser alcançadas. Esse propósito de Deus vai acontecer na sua vida, amém? Não desista. E no capítulo 9, 35 a 39, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que nós fomos chamados para um propósito que veremos a seguir. Eu não sei a sua história, o que você está passando e como você entrou aqui nesta noite, mas de uma coisa eu sei, que Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo passou as mesmas coisas que você passa. Ele te ama e quer falar com você nesta noite, já está falando.
baseado no texto que lemos e na introdução que acabei de explanar, gostaria de compartilhar alguns pontos com a amada igreja e com nossos visitantes. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é a sua identidade. A sua identidade. Você precisa conhecer a sua identidade. Quem é você? O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3, é batizado e em seguida, no versículo 17, a sua identidade é reconhecida, a sua identidade é revelada pelo próprio Deus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você precisa conhecer, reconhecer a sua identidade em Cristo. Quem você é em Cristo Jesus. Quem você é, qual a sua identidade. A palavra de Deus diz no capítulo 1, versículo 11 e 12 de João, do Evangelho de João, é o quarto Evangelho, 1 e 12. João no capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você reconheceu, recebeu, creu no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, a sua identidade é de filho. Filho de Deus. E o propósito do Senhor Jesus Cristo é reconhecer, revelar a nossa identidade como filho de Deus. E ainda, no Evangelho segundo Marcos, nos capítulo 10, versículo 32 e 33, Marcos 10, 32 e 33, o próprio Senhor Jesus Cristo afirma, ele confirma, João 1,12: quem pôs me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Caso você reconheceu, recebeu, creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sua identidade é de filho de Deus. E saiba que é necessário você reconhecer isto, como eu li, diante dos homens. Sem a sua identidade, você vive sem rumo, sem propósito, confuso, porque você não sabe quem é você e para que veio a esta terra. Mas nesta noite, Deus está lhe dando esta oportunidade de reconhecer, confirmar a sua identidade de filho de Deus. Eu quero que você fique de pé, para quebrar um gelo. Fique de pé, em pé. Fique em pé, por favor. E eu peço carinhosamente que você repita comigo o que eu vou falar aqui agora. Porque eu falei a sua identidade em Cristo. Você precisa reconhecer. Jesus foi reconhecido pelo próprio Deus. Este é meu filho amado. Foi profetizado antes, mas após o batismo, o Senhor falou: este é meu filho amado, e quem me compraz. Amém? A Bíblia ainda diz: se você o receber, você passa a ser filho. E eu gostaria que você repetisse essas palavras comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que quem sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Você é filho. Amém? Podeis assentar. A Bíblia diz
que você é filho de Deus, vencedor, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, sal da terra e luz do mundo. É você, a sua identidade é essa. A Bíblia diz que você tem a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna, a unção, a provisão, a proteção de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Este é você. O segundo ponto que eu quero falar, que também aconteceu na vida de Jesus, é a direção. No capítulo 4 de Mateus, versículo 1, diz que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Direção. Você tem que ter direção. Tem que ter propósito. Não pode perder a direção, o foco. O Senhor Jesus Cristo passou as mesmas coisas que nós passamos e conseguiu, com as armas espirituais e com a ajuda do Pai, a superar, vencer todas as coisas. Porque Ele conhecia a sua identidade, quem Ele era, afirmado pelo próprio Deus, quando disse em Mateus 3,17: este é meu filho amado, em quem me alegro ou me comprazo. Quando você conhece a sua identidade, irmão e amigo visitante, no Senhor Jesus Cristo, você passa a ter direção, um foco, o rumo, não fica mais confuso, sem saber para onde ir e a quem recorrer. Você consegue passar pelo deserto, pelas provações, pelas tentações, e por todas as coisas, porque você sabe que tem um Pai, um advogado, aquele que te justifica, que não te abandonará e que está contigo todos os dias. Identidade, direção. Há pessoas que você vê no mundo que estão sem direção, multidões no vale da indecisão, estão sem direção, porque não conhecem a sua identidade. Foram criados por Deus, mas não se voltam para Deus. Deus conhece você desde a fundação do mundo. Antes de você nascer no ventre da sua mãe, Deus já lhe conhecia. E Ele sabia quem é você. E Ele chama você pelo nome. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Jesus, quando Jesus entrou na cidade e ia passando, Zaqueu correu para ver Jesus, subiu no limbro, ou numa árvore, ou numa figueira brava, como achar. Jesus falou: Zaqueu, desce daí, porque hoje estarei na sua casa. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Jesus lhe conhece pelo nome. Ele nunca tinha visto Zaqueu. O terceiro ponto, o primeiro que eu falei é a sua identidade. O segundo ponto que eu falei é a direção. O terceiro ponto que eu quero falar é a proteção de Deus. Quando você tem a sua identidade em Cristo, quando você tem a sua direção, você tem a proteção de Deus. No capítulo 2 do livro de Mateus, versículo 13, diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, Mateus 2,13, e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá
até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. A proteção de Deus está sobre a sua vida. No contexto desse texto, o Senhor Jesus Cristo era ainda uma criança. E a sua identidade ainda não tinha sido revelada. O que eu quero falar assim, pelos profetas já foi falado, né, que viria um menino, o menino nascia, né, e o seu nome será maravilhoso, né? Mas eu falo a sua identidade para aquele povo que estava ali, os judeus. E a sua identidade também, quando Jesus falou, este é meu filho amado, em quem me compraz. Amém? Para ficar entendido. No contexto desse texto, o Senhor Jesus Cristo era ainda criança e a sua identidade ainda não tinha sido revelada. Por isso, não foi batizado como criança. Ele foi apenas apresentado. A Igreja Batista não batiza criança menor, né? Só com 9 anos, 10, quando tem um entendimento. Mas os seus pais sabiam a sua identidade em Cristo. Amém? José e Maria sabiam a sua identidade em Cristo. A sua identidade em Deus. Eles sabiam a sua identidade em Deus. Criam em Deus. Temente a Deus. Seguia o Senhor. Eles guardavam os mandamentos. Eles sabiam a sua identidade. E o anjo avisou a José. Ainda não tinha sido revelada, porque não tem o discernimento da escolha, de tomar a decisão. Mas os seus pais conheciam a sua identidade em Deus. E quando isto acontece, nós temos a direção e a proteção de Deus. O diabo queria impedir o plano de Deus, o propósito de Deus na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sua tentativa foi frustrada. E também a tentativa do inimigo impedir o plano de Deus na sua vida, o propósito que ele tem na sua vida, também já está frustrado em nome de Jesus. Em Jó, no capítulo 42, versículo 1 ao 2, diz: Jó, então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ah, meu irmão, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos orar mais, nós precisamos ter mais relacionamento com Deus. Isso vai aflorando no nosso coração. Nós vamos tendo a certeza a cada dia mais da nossa identidade. Nós vamos tendo uma direção. Nós aprendemos a depender de Deus. Nós confiamos na proteção do Senhor e na provisão de Deus. É maravilhoso, meu irmão, isso. Quando você reconhece, afirma a sua identidade no Senhor Jesus Cristo, nada pode impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Você pode passar pelo deserto, ser lançado na fornalha, estar na prisão, jogado em um fosso, mas Deus estará contigo e tirará do deserto, te tirará do fosso, da prisão, te livrará da fornalha e dará a vitória em nome de Jesus. O quarto ponto que eu quero compartilhar, eu falei sobre identidade, direção e proteção. O Senhor falou: esse é meu filho amado, a quem me compraz. Depois Jesus é levado pelo deserto e ali é tentado, tem a direção de Deus, ele jejuma, ora 40 dias e 40 noites. E depois que ele é tentado, ali pelo diabo, vem a provisão de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que você pode estar passando por muitas coisas na sua vida, ou você já passou. Mas saiba de uma coisa: a provisão de Deus sempre vai vir na sua vida.
Daniel estava intercedendo pelo povo de Jerusalém. E quando ele estava intercedendo, se colocou na brecha pelo povo. Ainda no primeiro dia que ele orou, começou a orar, a bênção já tinha sido liberada do céu. Mas a palavra diz que o príncipe da Pérsia queria impedir que a bênção chegasse ao povo. Mas Deus mandou o anjo. E ali a bênção chegou até o povo, amém? E falou, as suas orações foram atendidas desde o primeiro dia. A provisão de Deus, após o Senhor Jesus Cristo reconhecer, afirmar a sua identidade, ter a direção e a proteção de Deus, diante da tentação e da prova, a provisão de Deus veio sobre sua vida. Está em Mateus no capítulo 4, versículo 17. Diz assim, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Fala comigo assim, irmãos. E os anjos vieram e o serviram. Deus usa os anjos ao seu serviço, amém? Para lhe abençoar. É a provisão de Deus. Não acabou. É infinita, não tem. É provisão. Mateus 6, 25 e 33. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 33. Você é só o primeiro. Só para você entender o contexto. Diz assim, portanto eu lhe digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vai vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino. Interessante, depois que, entre o chamado e o propósito, depois que Jesus passou tudo aquilo ali, quando começou o seu ministério, ele já pregou, arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Busquem a Deus. Podemos passar pelas provas, tentações, dificuldades, mas depois que passarmos por elas, a provisão de Deus vem sobre a nossa vida. Deus nunca deixou de ter a provisão do Senhor sobre a sua vida. Você pode passar por várias coisas, meus irmãos, e amigo que nos escutam nesta noite e que está nos escutando também pela televisão, pelo YouTube. Você pode passar por várias coisas, mas a provisão de Deus
sempre vai estar sobre a sua vida. Não desista. No texto que acabamos de ler, diz para não se preocuparmos com a nossa vida, quanto ao que comer e beber, nem com os próprios corpos, quanto ao vestir. Deus tem cuidado de nós. Nós precisamos aprender a depender, a entregar, a confiar em Deus. Você e ninguém pode mudar os planos de Deus na nossa vida. Mas é preciso entregar e confiar no Senhor. Deus está fazendo muita coisa no mundo. E você tem que fazer parte dessas coisas. Mas para fazer parte, tem que estar conectado no propósito de Deus na sua vida. O quinto e último ponto que eu quero falar, é rápido, quando Deus tem que falar é rápido. É interessante, né? O quinto e último ponto que eu quero falar nesta noite é sobre o propósito. Eu falei sobre a identidade, a direção, a proteção e a provisão de Deus. E o último que eu quero falar é o propósito. No capítulo 4, 17 diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Conhecer para que você veio para esta terra é o propósito da sua vida, é o propósito de sua vida. Então, conhecer para que você veio a esta terra e o propósito de sua vida faz com que você tenha a direção, a proteção e a provisão de Deus. Você consegue entender e enxergar que foi chamado com um propósito de anunciar as boas novas. Isto aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Isto aconteceu com José. Isto aconteceu com Daniel. Isso acontece com você. Eu sei que nós, às vezes, falamos: Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, está pesado. Mas Ele fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos estiverem cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Para de carregar peso, irmão. Para de carregar pedra. Entrega tudo ao Senhor. Apresenta tudo ao Senhor. Todas as suas horas. Tira toda a ansiedade, todo estresse, todo o desconforto do seu coração. Se liberta disso. Aprenda a entregar e a confiar. Mas para isso tem que orar, né? Tem que ter relacionamento. Tem que buscar. Tem que ler Bíblia. Tem que ajoelhar diante de Deus. O problema está aí. O problema na vida das pessoas é que elas se preocupam muito e oram menos. Todas as vitórias, avivamentos, decisões importantes vieram por intermédio da oração, do relacionamento e da busca com Deus. Saiba de uma vez por toda, você não tem força nenhuma sem o Senhor. A Bíblia diz que é Ele que te fortalece. A Bíblia diz que é Ele que lhe dá a vitória. A Bíblia diz que é Ele que lhe ensina o caminho. A Bíblia diz que é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que Ele é teu Pai, é Deus. Quando uma criança quer alguma coisa, ela vai pedir ao Pai. E por que você não vai?
Por que você fica lutando, meu Deus? Fica se desgastando, se acabando. Você pode fazer isso, mas diante do Pai. O quinto é o propósito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as riquezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é isso tudo que nós falamos, já mais isso também. Esse é você. Esse é você. Desde a fundação do mundo, desde a sua criação, Deus já conhecia você desde o ventre da sua mãe. Não perca a esperança. Você não está desamparado. Deus está contigo. Amém? Saiba que sem Deus, escuta aí. Saiba que sem Deus a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância, nem esperança. Ele é tudo na sua vida. Não adianta lutar contra Deus e contra o propósito que Ele tem na sua vida. Fique tranquilo. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu acho interessante que às vezes nós fazemos isso, né? Não, vamos fazer assim. Vamos fazer como Deus quer, amém? Vai dar certo. Meu irmão, olha só quem foi orar ao Pai. E não foi uma hora não. Eu não estou dizendo que oração, né? Tem oração relâmpago que Deus atende na hora, amém? Não estou dizendo o tamanho da oração. Mas Jesus nos ensina isso. Você tem que conhecer a Bíblia. A vida de Jesus nos 4 evangelhos. E conhecer toda a Bíblia, estou dizendo. Então, Jesus, quando foi escolher seus discípulos, o próprio Deus, Jesus, o Senhor, quando foi escolher seus discípulos, a Bíblia diz que Ele passou a noite toda orando. E às vezes vamos tomar decisões importantes na nossa vida. Não passamos nem 10 minutos orando. Tomar uma decisão. Às vezes você vai fazer um curso. Às vezes você vai fazer um concurso. Às vezes você vai comprar um carro. Às vezes você vai estar esperando o seu escolhido que Deus vai mandar, ou a sua escolhida, mas você não ora. Às vezes tem pessoas que estão com muita dificuldade na vida, falam: eu não quero saber mais disso, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não perdoo meu irmão, nem consulta a Deus. Se bem que Deus já fala para você perdoar seu irmão, na Bíblia está escrito. Às vezes tem pessoas que falam: não quero mais. Ou fala: meu filho não tem mais jeito. Ou meu casamento está falido, eu vou me separar. Vai orar a Deus. Vai falar com Ele, meu irmão. É Ele que muda as coisas de lugar. É Ele que arruma a casa. É Ele que arruma a sua vida. É Ele que arruma todas as coisas. Está consultando a pessoa errada. Tem que consultar a Deus. Eu falei, né?
Saibam que sem Deus a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância, nem esperança. Deus é tudo na sua vida. Pastor, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, não vou fazer. Vai fazer, irmão. Mas Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida, amém? O texto inicial que lemos, o Senhor Jesus Cristo viu as multidões, que é o mundo. Verificou que estavam aflitas. Jesus vê a multidão, Ele está passando, está na cidade. Aí Jesus vê as multidões. Verificou que estavam aflitas, no texto que nós lemos, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, Ele teve compaixão delas, e disse ao seu discípulo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O trabalhador sou eu e você. Vai pegar na enxada, vai pegar na pá, pegar na ferramenta, na palavra de Deus. Tem que cavar, irmão. Tem que lançar a semente, tem que preparar o arado. O arado tem que ser preparado. Você fala assim: ai meu Deus, salva o meu vizinho. O vizinho passa, você não dá nem um bom dia, meu irmão. O Senhor faz isso e você não faz nada. Tem que trabalhar. Como igreja, irmãos, estou concluindo. Como igreja, estamos cumprindo o propósito para que fomos chamados? Caso a resposta seja não, estamos cumprindo o propósito de anunciar as boas novas do Senhor, tirar os encarcerados da prisão, visitar as viúvas. Estamos cumprindo o ID de Jesus. Pastor, mas antes tem tanta coisa acontecendo na minha vida. Elas vão acontecer, irmão. Na vida de Jesus também aconteceu. De José também aconteceu. De Daniel também aconteceu. Mas ele não perdeu a sua identidade. O que acontece é que a igreja, os cristãos, perderam a sua identidade em Cristo Jesus. Esqueceram-se do seu propósito. Deixaram o primeiro amor. Quando nós estávamos lá em Ponta Grossa, no Paraná, eu era diretor de evangelismo. Tinha esse negócio de diretor de evangelismo, né? A igreja, né, era diretor de evangelismo. E eu cheguei, o pastor falou: Lincoln, oramos muito tempo por você. Eu falei: é, pastor? Falou: é. Por você e sua esposa, sua família chegarem. Eu e Luciane, né? Chegarem. E ele falou assim, eu falei: é, por quê, pastor? Porque você vai ser o diretor de evangelismo, juntamente com Luciane. Eu falei: amém. Mas na hora eu fiquei assim, né? Falei: oh meu Deus, será que é isso mesmo, hein? Aí foi orar, né? Já. Porque o pastor é bom, meu irmão. Quando chegou, ele já me recebeu com a enxada, né? Ó, vai cavar. Vai lançar a mão do arado, eu e Luciane. E nós fomos. E eu ali empolgado, né, tal. Preparei todo o material, tudo. Aí, no domingo de manhã, apresentei para a igreja. E falei que nós íamos sair no bairro. Porque Deus nos chamou para o bairro. E depois a gente ia atingir nas outras nações. Os bairros vizinhos, os estados, como Deus quisesse fazer. Como Deus fez, mandou muita gente de lá para os outros lugares. Meu irmão, eu fui na reunião, cheguei lá. Aí acho que tinha 3 ou 4 pessoas. 4 pessoas, acho que era
5, 6 comigo e com o Luciane. A igreja devia ter uns 150 membros ou 200. E eu conversei, acabei de falar, irmãos, vamos orar e nós vamos sair. E quando eu falei para a igreja, de manhã eu falei, irmãos, tragam guarda-chuva, porque se chover, nós vamos assim mesmo. Irmão, aí eu terminei de falar, aí antes de eu orar, o irmão falou, pastor não, irmão Lincoln, eu acho que vai chover. Eu falei, amém, meu irmão, que chova. Mas o irmão trouxe o guarda-chuva e a bota 7 léguas. É a bota, né? Porque lá é lama que só. Trouxe a bota 7 léguas. Aí eu falei, ele falou, eu trouxe o guarda-chuva, então vamos usá-lo. E ali nós fomos. Aquelas poucas pessoas. E começamos a entrar nas casas. Irmãos, Deus fez milagre, irmão. Entramos numa casa. O homem estava enfermo. Ele falou, há quanto tempo eu estou esperando que alguém venha aqui orar por mim? E hoje vocês vieram. E foi falando outras coisas. Então as portas se abriram. Porque nós tomamos uma decisão de cumprir o propósito de Deus. Amém? E nós fomos. Então, você tem que tomar essa decisão. Como igreja, estamos cumprindo o propósito para que fomos chamados? Caso a resposta seja não, devemos parar e refletir. E que momento deixamos de ver as multidões com compaixão, como o Senhor Jesus Cristo viu? Eu não sei aonde a Igreja Universal e nós nos distraímos, paramos e deixamos de cumprir o propósito para o qual fomos chamados, que é de proclamar, anunciar as boas novas. Esse é o principal propósito. Eu quero falar aqui sobre Oswaldo Smith. É um autor, autor de muitos livros. Entre eles tem O Clamor do Mundo. Oswaldo Smith foi um pastor presbiteriano, canadense. E seu sonho era missões, irmãos. O sonho de Oswaldo Smith era missões transculturais. Ir pelas nações. Mas a sua saúde era debilitada. Oswaldo Smith não perdeu o seu sonho. Mas, apesar de sua saúde ser debilitada, ele ainda foi rejeitado por uma denominação para não ir para o campo. Mas depois ele foi. Mas no primeiro campo dele ele teve que voltar por causa da sua saúde. Ele era debilitado na sua saúde. Mas Oswaldo Smith não perdeu o seu propósito de evangelizar as nações. Ele disse: Deus, devido às minhas deficiências, dificuldade na minha saúde, eu não posso ir, mas eu posso enviar. E ele fez como Jesus. Diante da igreja, ele fez esse desafio à igreja de enviar missionários. Ele falou que não podia ir, mas poderia enviar. Enviaram 5, depois 10, depois 40. E Oswaldo Smith foi um grande pregador, missionário, levando a palavra de Deus a mais de 80 países e nações. Tudo porque ele tinha a sua identidade em Cristo. Tudo porque ele tinha a direção de Deus. Tudo porque ele tinha a proteção de Deus. Tudo porque ele tinha a provisão de Deus. Tudo porque ele sabia o propósito de Deus na sua vida.
Ele assim, como o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, a igreja de hoje, entendeu o seu propósito de salvar vidas, ganhar vidas para o Senhor. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito que Deus tem na sua vida, ganhar vidas. No meio do propósito, muita coisa vai acontecer. Do chamado de Deus para cumprir um propósito, muita coisa vai acontecer. Você vai estudar, vai trabalhar. Você pode ser um governador, você pode ser o presidente do Brasil. Mas o propósito de salvar vidas, ganhar vidas para Jesus, nunca vai se apagar, amém? Esse é o que Deus tem para você. Oswaldo Smith desafiou a igreja que pastoreava, como eu falei, enviar 5, 10. Depois pregou para as várias nações. Ainda fundou uma igreja que sustenta centenas de missionários até hoje. Ele assim, como o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e a igreja, hoje, entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Nesta noite eu quero lhe perguntar, o que te fez parar? Vou pedir o som que venha para cá, o louvor. Nesta noite eu quero lhe perguntar, o que te fez parar? O que desanimou ou decepcionou você? É tempo de continuar, irmão, e não de parar. É tempo de seguir em frente. Você se lembra quantas coisas Deus já passou com você? Olhe para trás, veja quantas coisas Deus já passou com você, quantas coisas Ele fez por você e ainda vai fazer. É tempo de seguir em frente. Deus tem um plano, um propósito na sua vida e nada pode impedir que os planos e o propósito de Deus se cumpram na sua vida. O mundo está clamando, está indo para o abismo. Todos os dias morrem muitas pessoas e caso não tenha se voltado para Deus, confessado diante dos homens, irão para o inferno. E o que você e eu estamos fazendo? Em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 10, 13 e 15, diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quer ter pés formosos, belos? Anuncia boa nova no seu trabalho. Deus lhe colocou como auditor, como médico, como auxiliar de escritório, como servente, qualquer coisa. Qualquer trabalho é digno. Ele lhe colocou ali para você abençoar, amém? E cumprir o propósito dele. Tudo na nossa vida tem um propósito, que é ganhar vidas. Pastor, eu sou professor, ali você vai ganhar vidas. Pastor, eu sou médico, ali você vai ganhar vida. Pastor, eu sou guarda municipal, ali você vai ganhar vida. Pastor, eu sou isso. Pastor, eu sou aquilo, ali você vai ganhar vida. Tudo. Aí você fala, pastor, mas meu emprego é muito simples. Meu irmão, não é a simplicidade ou a altura do emprego, nem a posição não, irmão. Quem orientou Naamã? Foi a serva.
A serva que orientou Naamã, um rei, né? Foi orientado por uma serva. Não é posição, é a unção, a direção, a proteção, a provisão e o propósito de Deus. Vamos ficar de pé? Que eu estou terminando. Em Lamentações 3, 13 e 14 diz: lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações, multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo. O Senhor convoca a sua igreja, o seu povo, para levar as boas novas, acender a chama que arde dentro de você. O que você tem feito? Caso você tenha entendido a mensagem, entrou aqui nesta noite, está abatido, decepcionado, triste, eu quero lhe dizer uma coisa: Oswald Smith não desistiu, mas nesta noite você precisa decidir a buscar primeiro o reino de Deus e permitir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não desista. Deus está contigo por onde você andar. Se você passar pelo fogo, Ele estará contigo. Se você passar pelas águas, Ele estará contigo. Por qualquer lugar que você passar, o Senhor estará contigo. Nada pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Você foi chamado para um propósito: salvar vidas. E elas estão te esperando aonde você está. Qual a direção que você está tomando?